galerinha! Tudo bem aí, pessoal? Fala aí, professor Marcelo, tudo bem? Boa noite a todos, bem-vindos aí, queridos alunos, né, dos cursos que a gente trabalha e todos os estudantes que estão acompanhando aí as nossas aulas. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Hoje vamos trabalhar um tema bastante importante da parte fisiologia vegetal, não é, Júlio? Perfeitamente, professor Marcelo, né? E quero agradecer aí especialmente aí a galerinha. A gente sabe aí que o pessoal tem uma agenda, né? Tem bastante colégio participando, Colégio Augusto Laranja, Colégio Agustiniano Mendel, outros colégios do Brasil. Muito obrigado aí, tá bom? Professor Marcelo, vamos falar hoje sobre transpiração vegetal e fisiologia dos estômatos, sim ou não? Isso mesmo, Júlio, muito importante. Vamos lá? Vamos lá, o senhor fica dando aí um toque aí para mim, né? Porque eu fico às vezes aqui no escuro e eu não sei se eu estou compartilhando o slide ou não, né? Maravilha. É só lembrando o pessoal, Júlio, que depois no finalzinho a gente libera o chat para perguntas e alguma interação, beleza? Perfeito, professor Marcelo. Professor Marcelo, falando nisso, por acaso o slide está rodando? Tá sim, Júlio, tá ótimo, Está perfeito. aparecendo aí uma plantinha transpirando? Tá sim, tá É aparecendo sim. mesmo? Então, tá bom. Bom, professor Marcelo, é o seguinte, quer dizer que as plantas transpiram, não é isso? E do ponto de vista vegetal, o que significa transpiração na lata? O que é transpiração vegetal, professor? Transpiração é perda de água pela folha na forma de vapor. Então, é perda de água na forma de vapor. O órgão no qual ocorre a transpiração, geralmente a folha. Ah, então quer dizer que transpiração seria eliminação de vapor d'água, certo ou não, professor? Certinho, eliminação de água na forma de vapor. E o órgão no qual ocorre a transpiração nas plantas é a folha. Perfeitamente. Quer dizer, então, que é pela folha que a planta transpira? Exatamente, Júlio, tem até uma correlação. Então, plantas que têm uma estrutura foliar mais ampla, a taxa de transpiração é maior. Plantas que têm uma área foliar menor, a taxa de transpiração vai ser um pouco mais baixa, Júlio. Perfeitamente. Quer dizer que quando a planta, por exemplo, ela está transpirando, né? Essa transpiração não significa que ela está com calor, não, né? Não, não, é mais relacionada a outros processos fisiológicos que vão ser bastante relevantes. Perfeitamente. Então, significa que, na verdade, quando a planta está transpirando, ela, na verdade, está fazendo com que a água se mova dentro dela, não é isso? E num sentido ascendente, da raiz até a folha, né? É como se, por exemplo, a folha estivesse tomando água de canudinho, né? Ela vai promover, né, quando ela transpira, uma pressão negativa na folha, uma força de sucção. Essa força de sucção, ela faz com que a água se locomova dentro dela, sim, professor Marcelo? Isso mesmo, Júlio, através do xilema. Então a planta transpira, ela vai perder água através da folha e para repor essa água perdida, a água vai subir aí pelo xilema e como as moléculas de água uma atrai a outra, ela acaba repondo aí a água perdida e você tem um fluxo ascendente de seiva, Júlio, da Perfeitamente. raiz E até as quando folhas. essa água está subindo ali pelo xilema, ela força também a água a entrar pela raiz, sim ou não, professor? Exatamente, Júlio. Você vai ter um fluxo contínuo, e uma das particularidades da água é que ela é uma molécula polar, e uma molécula de água tem uma forte atração pela outra. Essa propriedade a gente chama de coesão, Júlio. Ah, perfeitamente. Então é como se uma estivesse dando bracinho para outra e aonde uma vai, a outra vai atrás, certo ou não? Isso mesmo, Júlio. Exatamente. Mas a força motriz é a transpiração, É a basicamente. transpiração. A principal força para que haja esse fluxo ascendente é a transpiração foliar, que, aliás, é extremamente importante para o vegetal, Júlio. É por isso que essa trilogia sempre está acompanhada aí, né, professor? Transpiração, condução, absorção, certo? Transpiração ali pela folha, Perfeito. promove a condução de seiva bruta no xilema, por sua vez, né? Isso promove também a absorção de água ali pela raiz, certo ou não, professor Marcelo? Agora, professor Marcelo, Certinho, Júlio.
Agora vamos fazer o seguinte, fazer uma autópsia aqui na folha, certo? Vamos pegar aí uma folha, fazer um corte transversal na folha, como se eu pegasse, por exemplo, assim uma folha e cortasse ela num fatiador de salame. Aí a gente teria essa imagem histológica, professor Marcelo. Olha aí um pedacinho, um tequinho de folha vista pelo microscópio. Professor Marcelo, o senhor está conseguindo observar um laser rodando aqui em cima? Estou sim, Júlio. Esse corte aí é belíssimo. Estou vendo sim essa parte superior. É planeta Bill, né, professor? É o corte lá da Nossa, gente tem ali na parte de tecidos do planeta Bill, né? Essa aqui é a parte superior ou mara- inferior? Essa aqui é a parte de cima ou é a parte de baixo da folha? é a parte superior, é a vista superior da folha, Júlio. Então aqui é em cima e aqui é embaixo. Exatamente, Júlio. Pô, parece um Big Mac o negócio aí, certo ou não? Sim, sim, Júlio. Bonito, esquema bonito. Agora, professor Marcelo, essa bagaça verde que está aqui, ó, né, onde está o laser, isso aí é uma espécie de cutícula, uma proteção que tem na folha, sim? Isso mesmo, Júlio. É uma cutícula que muitas das vezes é revestida de cera e vai ter como efeito principal tentar minimizar a taxa de transpiração. Mas como essa camada ela pode ter espessura variável, uma folha que tem uma cutícula mais espessa, com uma camada mais grossa de cerídeos, ela evita melhor a taxa de transpiração. Agora, se a cutícula for mais fininha, haverá uma perda de água mais significativa por essa estrutura. Tanto é que folhas que são mais assim, de aspecto mais rústico, que você vê que ela tem uma camada mais espessa, ela é mais resistente, ela geralmente é uma planta de um ambiente aí mais árido. Tanto é que, por exemplo, quando você vê a carnaúba, que está sujeita a uma área muito quente, uma taxa de transpiração intensa, a cutícula da carnaúba é extremamente grossa, espessa e com uma grande camada de cera para minimizar a perda de água, Júlio. Perfeitamente. Agora vamos lá nas profundezas, quer dizer, ó, né? Vou cavar aqui, por exemplo, a cutícula. Aí chegamos nessa outra camada, como se fosse uma pelezinha. Essa daí é a epiderme superior. Professor Marcelo, de uma maneira geral, a epiderme superior ela não tem cloroplastos. Então a Não epiderme tem. superior ela tem a função de fotossíntese? Na realidade, essa camada logo abaixo, você vai notar, Júlio, aí logo abaixo da epiderme superior, você vai notar uma camada de células lotadas de cloroplastos, né? Essa camada é o parênquima clorofiliano, Júlio. Ah, perfeitamente. Então, a fotossíntese mesmo, ela não acontece na epiderme superior e nem na cutícula, né? Assim, a fotossíntese mais importante do vegetal acontece no meio da folha. Esse meio da folha, que é o parênquima clorofiliano, ele é muitas vezes conhecido com o nome de mesófilo. Confere, professor Marcelo. Mesófilo, está na região do meio da folha. Então, entre a epiderme superior e a epiderme inferior, essa camada mediana é o mesófilo, que é o constituído aí pelo parênquima clorofiliano, Júlio. Agora, o parênquima clorofiliano, professor Marcelo, repara o seguinte, ó, nós dividimos em duas camadas também, não é? Você tem o parênquima palissádico, que você tem células mais justapostas, não é isso? Células mais juntinhas, mas o senhor também está observando que tem uma camada, por exemplo, chamada parênquima lacunoso, e a gente já observa uma certa separação entre as células, né? Que a gente pode chamar também de lacunas. Confere aí, professor Marcelo. Exatamente. E o fato dessa camada apresentar espaços é muito importante, Júlio, para permitir a circulação de gases, como, por exemplo, o gás carbônico, que as células do parênquima clorofiliano vai usar, porque se fosse todo maciço, seria difícil a circulação de gases. Então, como é necessário uma circulação de gases, o fato desse parênquima deixar lacunas facilita a circulação de gases. Perfeito. Professor Marcelo, agora, mais embaixo, nós temos a epiderme inferior. A epiderme inferior, a gente também tem aqui, né? Tanto a epiderme superior como a inferior, elas são importantes como tecidos de revestimento, né? Mas repare o seguinte, na epiderme inferior, tem uma bagacinha aqui, ó, tá vendo aqui onde está o laser? Que Sim, sim. parece uma boquinha, não é isso, professor Marcelo? A planta transpira por aqui também ou não? É isso mesmo, Júlio. E é uma estrutura maravilhosa em termos anatômicos, porque funciona como se fosse uma válvula.
Essa estrutura é o estômato. O estômago é boca, parece uma boquinha. E ela, olha só que bonito nessa animação, Júlia, ela se abre e se fecha. Então, quando ela está aberta, ela, além de permitir a transpiração, ela vai permitir o ingresso de gás carbônico para o mesófilo foliar. Então, quando entrar o gás carbônico circula pelo parênquima lacunoso e esse parênquima vai usar esse gás carbônico para o processo de fotossíntese, Júlio. Você pode detalhar um pouquinho mais a relevância dessa estrutura? Claro, professor, a gente até pode fazer aqui um resumo, né? Porque como o assunto aqui, a Maravilha. gente está falando de transpiração, por tudo que foi dito aqui, né, professor, a gente já pode, então, chegar à seguinte conclusão. A transpiração, que é a eliminação de vapor d'água, ela acontece na folha por dois lugares, não é isso? Pela cutícula e pelo estômago, Isso. certo? Só que pelo estômago, como o estômago ele tem um comportamento de abrir e fechar, a gente pode falar até que essa transpiração que acontece pelo estômago, ela é muito variável, vai depender, por exemplo, se o estômago estiver aberto, beleza, transpira, mas se o estômago estiver fechado, beleza, não transpira. Agora, pela cutícula, né, professor? Claro, com maior grau ou menor grau, depende da espessura da cutícula, mas a gente pode falar que a transpiração pela cutícula é meio constante, sim ou não, professor? Isso mesmo, você não vai ter um fator fisiológico que possa alterar, como ocorre no estômago. Então, ela é mais constante. E a outra coisa aqui que foi dita, né, professor, como o senhor mesmo mencionou, a gente pode chegar à conclusão que pelos estômatos acontecem as trocas gasosas da fotossíntese, não? Exatamente. É extremamente importante para que haja fotossíntese, até porque o gás carbônico ele precisa entrar no mesófilo foliar, e a entrada dele é via abertura estomática, Júlio. Perfeitamente. Mas vamos lá. Professor Marcelo, bom, se a gente tivesse que responder essa singela pergunta, por qual parte da folha ocorre transpiração? Por tudo que foi dito, a gente viu que parte da transpiração é cuticular, né? Então, parte da transpiração ocorre pela cutícula, geralmente a cutícula, ela fica na parte superior à epiderme superior, né? Na parte de cima da epiderme superior, mas também a transpiração, ela pode acontecer pelos estômatos, né? E nesse desenho aí, o estômato, por exemplo, ele está lá na epiderme inferior, mas a localização do estômato na epiderme inferior nem sempre é assim, né, professor Marcelo? Essa localização depende da espécie, sim ou não? Sim, só que, Júlio, a grande maioria das plantas apresenta os estômatos na epiderme inferior. Isso é adaptativo porque quando a folha está exposta à luz solar e ao calor, se os estômatos fossem localizados na epiderme superior, a taxa de transpiração seria maior. Se ele está na epiderme inferior, ele está, entre aspas, numa sombrinha, ele está numa área mais protegida. Isso ajuda a reduzir um pouco a taxa de transpiração. Então, a grande maioria das plantas tem os estômatos situados na face inferior. Se é uma planta que tem bastante disponibilidade hídrica, a quantidade de estômatos é alta, Júlio. Por planta, você pode ter até 10.000 estômatos por centímetro quadrado. Isso numa planta que tem maior disponibilidade hídrica. A exceção, Júlio, são plantas aquáticas. Plantas aquáticas, na realidade, aí, pela necessidade de troca gasosa, o estômato vai estar na epiderme superior para ter contato com o ar atmosférico. Como ela não tem tanto problema em relação à transpiração, ela pode ter os estômatos na epiderme superior, mas a grande maioria das plantas, Júlio, vai apresentar os estômatos na epiderme inferior. Beleza? Perfeitamente. Professor Marcelo, o senhor gosta de matemática? Se for coisa básica, eu gosto, Júlio. Coisa mais Ah, mas tranquilinha, aqui eu é uma gosto. matemática light, é tranquila, professor Marcelo. Vamos lá, o Então, senhor eu acabou de posso. falar o termo taxa de transpiração. Bom, então, se a gente, por exemplo, utilizasse, por exemplo, como taxa de transpiração total, quer dizer que a Uhum. taxa de transpiração total seria a somatória da transpiração da cutícula com a transpiração pelo estômago. Ou seja, professor Marcelo, o senhor que é craque em matemática, certo ou não? O senhor é um dissidente da poli, né? O senhor desistiu da poli para fazer biologia, porque achou a poli muito mole, certo ou não, professor? Principalmente cálculo 1 e cálculo 2. Aí o senhor foi lá para biologia, aí você viu que quer estudar, certo ou não, professor Marcelo? Na Olha só, realidade, a biologia é linda. A biologia é linda.
A biologia é um must, professor. Então, vamos É lá. verdade. Vamos lá. Ô, professor, o senhor está vendo aqui que tem essa fórmula aqui. Já viu essa fórmula em algum lugar aqui? Olha lá, Já. TT, transpiração total, é igual a TE, transpiração estomática, mais TC, transpiração cuticular. Conhece essa fórmula aí, professor? Conheço. Bem tranquila, hein, Júlio? Isso cai Tranquilo. bastante. Sim. Professor Marcelo, já que o senhor falou em taxa de transpiração, existe um único método ou existe mais de um método para a gente, por exemplo, medir essa taxa de transpiração? Tem vários métodos e vários experimentos relacionados. Conhecê-los é muito importante para conseguir resolver questões, Júlio. O professor Marcelo, então vamos falar de um método bastante, digamos, tradicional, que é o método da pesagem da folha, professor Marcelo. É o seguinte, como é que funciona esse método aí? Vamos supor que o senhor queira calcular ou medir a taxa de transpiração de uma folha. Bom, um dos métodos é o senhor chegar e destacar a folha da planta. E aí, o que o senhor vai fazer? O senhor vai colocar essa folha numa balança. E aí, o senhor vai pesar essa folha. Professor Marcelo, à medida que vai passando o tempo, a folha vai ganhando peso ou perdendo peso? Ela vai perdendo peso, porque como ela foi destacada da planta, ela não recebe mais líquido, mas ela continua transpirando. Como ela foi separada do vegetal e não recebe mais água, ela vai perdendo água por transpiração. Então a massa tende a cair progressivamente, Júlio. Aí o senhor vai pegar teu caderninho, o senhor vai pesando a folha a cada minuto e vai registrando o quanto ela está mais leve. O quanto ela está mais leve, o que que significa, professor? É a quantidade de água que ela perdeu, sim ou não? É a quantidade de água que ela perdeu por transpiração, Júlio. Dá até para montar um gráfico aí. Dá até para montar um gráfico. Agora, ela está perdendo água pela cutícula e está perdendo água pelo estômago, né? Só que, professor Marcelo, aquele lance que a gente até vai detalhar mais para frente, né? Do estômago abrir e fechar, depende de água no estômago também, sim ou não? O estômago ele é uma Depende. célula que, para ele abrir, ele precisa estar túrgido, sim? Sim, ele precisa estar túrgido, ele precisa estar cheio de água para ele estar aberto. Então, à medida que a folha ela vai transpirando e ela vai perdendo massa e ela vai perdendo água, os estômatos gradativamente vão fechando, sim ou não? Vão fechando, inclusive, para minimizar o impacto do estresse hídrico, da falta de água. Eles vão fechando para proteger a planta. Então, tá bom. E aí a gente tem, né, depois de tudo isso que nós falamos aqui, professor Marcelo, a gente poderia, por exemplo, né, anotar tudo lá, por exemplo, numa tabelinha e depois transformar isso nesse gráfico mega, 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 mega incrivelmente famoso quando o assunto é transpiração. Sim ou não, professor Marcelo? Sim, Olha só, ele está mostrando aqui no eixo Y a quantidade de água perdida em miligramas, a massa de água transpirada, sim ou não, né? E aqui o tempo que foi registrado. Então, o senhor repara, por exemplo, né, que vai tendo uma curva descendente, significa que a planta está perdendo água, a planta está perdendo água, a planta está perdendo água, na verdade, perdendo água por transpiração. E enquanto está essa curva, professor, ela está perdendo água pelo estômago, pela cutícula ou pelos dois? pelos dois, Júlio. Quando tem essa variação de massa, ela está perdendo água tanto pelo estômago quanto pela cutícula. Só que à medida que também esse gráfico vai descendo, os estômatos vão fechando, sim? Vão fechando, aí a perda vai sendo menos intensa. Quando é que o estômago fecha de vez? Como é que eu vou saber? Você consegue perceber quando a taxa de transpiração ficar constante, porque aí é só transpiração cuticular. Então, enquanto houver variação na curva, é transpiração estomática mais cuticular, porque os estômatos estão gradativamente fechando, então a perda vai sendo menos intensa. Quando atinge-se um determinado valor que fica constante, a partir do momento que está constante, todos os estômatos estão fechados, e a partir desse momento só ocorrerá a transpiração cuticular. Esse ponto é muito importante, Júlio. Perfeito. E aí, ó, por isso que nós pegamos aqui um exercício modelo, né, professor Marcelo? Tendo Vamos como lá. base o gráfico esquematizado, determine a água perdida pelos estômatos e pela cutícula no tempo de 2 minutos. Quer dizer, tempo de 2 minutos está aqui, ó. Quanto de água ela transpirou pela cutícula,
quanto de água ela transpirou pelo estômago, mas a grande dica é primeiro achar a transpiração cuticular, sim ou não, professor Marcelo? Isso mesmo, Júlio. Porque essa transpiração cuticular ela é constante, Exato. né? E, por exemplo, a partir dos 5 minutos aqui, a transpiração estomática já era igual a zero, né? E, portanto, a transpiração total era igual à transpiração cuticular. Professor Marcelo, não no tempo de 2 minutos, mas no tempo de 5 minutos, dá para saber, olhando o gráfico, qual é o valor da transpiração aí que foi realizada pela cutícula? Quanto de água foi perdido pela cutícula? Dá sim, é só olhar na ordenada. Vai ser 1, né? Um, 1 miligrama. Então, a transpiração cuticular é 1 miligrama. Mas ela Perfeito. é 1 miligrama em qualquer momento, sim ou não, professor Em Marcelo? qualquer momento, a taxa de transpiração cuticular é constante. Vai ser 1 miligrama em qualquer momento. Então, antes dos 5 minutos, por exemplo, também a transpiração cuticular vai ser 1 miligrama. Exatamente. Tá certo, né? Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, a fórmula, no antes dos 5 minutos, a transpiração total, ela ocorria em parte pelos estômatos e em parte pela cutícula. Aos 2 minutos, que é o que o exercício pede, sim, professor Marcelo, né? Isso mesmo. Nós temos aqui, a gente já tem dois valores. Como assim dois valores? Nós temos o valor da transpiração total, olhando o gráfico, né, no eixo Y. Qual que era o valor aqui, professor Marcelo? Transpiração 7. total, 7. Então, 7 é igual à transpiração estomática, que é o que nós temos que descobrir, Aham. mais 1, que é a transpiração cuticular. Confere, professor Marcelo. Confere, Júlio. Então, aos 2 minutos, a transpiração estomática era aproximadamente, segundo o gráfico aí, 6 miligramas, professor Marcelo. Sim ou não, professor Marcelo? Isso mesmo, Júlio. Maravilha. Então, tá bom. Mas vamos lá. Não é a única maneira de medir a taxa de transpiração, né? Existem outras formas de medir a taxa de transpiração. Professor Marcelo, o senhor, por acaso, no vestibular, já viu um aparelho parecido com esse aí? Já sim, é o chamado potômetro, e você vai ter uma bolinha de ar para saber para que lado a água vai. Tem uma bolinha de ar que é o marcador. Perfeitamente. E aí, olha o que fizeram aqui, professor Marcelo, uma engenhoca, né? Os caras pegaram aqui um dispositivo cheio de água, correto? Tacaram aqui, por exemplo, nesse capilar de vidro, uma bolha de ar, como o senhor mesmo falou, que é um marcador, e colocaram aqui uma graduação, né? Para a gente saber, por exemplo, qual foi a área ou o volume que essa bolha de ar se deslocou, não é? Agora, professor Marcelo, a folha aqui, ela vai transpirar, sim ou não? Isso mesmo. Quando a folha transpira, né, ela vai fazer com que a seiva bruta suba no caule que foi cortado aqui, sim ou não? Isso mesmo. Aí vai precisar absorver água para repor a água perdida. Então, essa aguinha que está aqui, por exemplo, nesse tubo, vai começar a entrar aqui na planta e vai provocar uma reação em cadeia, né? As águas elas vão indo no sentido da planta e vai deslocar a bolha para onde, professor? Nesse desenho, o senhor acha que a Hum, bolha vai para a direita ou vai para a esquerda? Nesse desenho, como a água está sendo puxada aí pela planta, a bolinha vai em direção à planta. Indo em direção à planta, ela está indo para a esquerda. A água sempre vai em direção para a planta, porque é a planta que puxa a água. Então, ela está indo, se tivesse com a posição trocada, inverteria, porque a água sempre vai ser puxada pela planta. Então, aí a bolinha vai para o lado esquerdo nessa ilustração. Perfeito. E essa é uma outra maneira de determinar a taxa de transpiração das plantas, sim ou não, professor Marcelo? Exato, que se acompanha o volume de água aí, né, deslocado. Professor Marcelo, o senhor está disposto a fazer 2 exercícios relacionados ao tema? Vamos lá, Júlio, vamos lá. Então vamos de FUVEST, segunda fase. Maravilha. Professor Marcelo. Vamos Olha lá. lá. Olha aquele gráfico lá que nós falamos lá, professor. Nem tô lendo o enunciado, mas já estou prevendo aí o que vai acontecer, né, professor Marcelo? Isso mesmo. Ó, tem uma setinha aqui. Essa setinha aqui, o estômago está fechado já, é ou não é? Isso mesmo. Estabilizou estômagos fechados. Quando Então, ainda a curva está descendo, tem a transpiração estomática e a cuticular. e a partir dos 25 minutos, só cuticular, sim ou não? Só cuticular.
Pois é, mas o exercício é tranquilinho, viu, professor Vamos Marcelo? lá. O pessoal olha a FUVEST e já, ai, meu Deus, FUVEST. E às vezes é suave, sim ou não, professor? É assim. Olha, uma folha recém-tirada de uma planta foi pesada a intervalos de 5 minutos e se verificou que seu peso foi diminuindo porque ela foi perdendo massa de água, sim. Cada ponto do gráfico a seguir representa a perda de peso entre duas pesagens consecutivas. Letra A, professor Marcelo, por que que a folha perde peso? O mais correto do ponto de vista físico, né, professor Marcelo, seria Uhum. falar que a planta perde massa, sim ou não? Isso mesmo. O mais adequado é massa, mas tudo bem, sem problemas. Tá certo, professor. Então, e aí, professor, por que que a planta perde peso? Ela perde peso porque, no caso, ela está perdendo água aí por transpiração, Júlio. Perfeitamente. Então, a folha perde peso porque ela elimina uma certa massa de vapor d'água, não é isso? E claro, por meio da transpiração. E, professor, como é que se explica a mudança do comportamento da curva a partir do ponto indicado pela seta? Ela estava descendo, e aí, a partir da seta, ficou constante. Como é que o senhor explica Está isso? constante porque, a partir desse ponto de 25 minutos, todos os estômatos estão fechados, então para a transpiração estomática, e a partir desse ponto você vai ter só a transpiração cuticular, que é uma transpiração constante. Perfeitamente, professor Marcelo. E uma sugestão nossa aí de resposta seria exatamente isso que o senhor falou. Antes da seta, a transpiração ocorreu tanto pela cutícula como pelos estômatos, que gradualmente foram fechando, né? A partir dos 25 minutos, o ponto indicado pela seta, todos os estômatos permaneceram fechados e a transpiração passou a ocorrer apenas pela cutícula. Professor Marcelo, fazer um bom texto numa segunda fase é sempre recomendável, sim ou não? Ah, com certeza. E é muito importante atender aos requisitos da questão. Então, tem que tomar cuidado. É importante ler novamente o comando e, ao final, dar uma lida na resposta para ver se você atendeu tudo que foi solicitado. Mas é muito importante ter uma resposta organizada e bem estruturada, Júlio. Professor Marcelo, o senhor conhece a Faculdade de Medicina de Catanduva? Conheço sim, é uma excelente prova. Na realidade, a maior parte desses vestibulares de medicina, até legal o vestibulando treinar, porque muitas das vezes são provas feitas pela VUNESP, são questões muito bem elaboradas, muito bem estruturadas. Vale a pena treinar com essas questões, Júlio. Exatamente, são muito semelhantes as perguntas, né? São muito semelhantes. E lá no próprio Planeta Bio, na parte Mediciners, tem vários vestibulares relacionados à medicina resolvidos. Então é legal você acompanhar lá, porque você consegue treinar bem, Júlio. Boa. Professor, esse aqui é o glorioso potômetro, como nós já havíamos cantado a bola, sim ou não? Sim, sim, conhecer o experimento é fundamental. A questão é simples, mas o aluno, a aluna precisa conhecer o experimento para resolver com tranquilidade. Esse é o potômetro. E aí, se a planta estiver transpirando, a bolha vai para onde? Vai para a planta, sempre vai em direção da planta, porque quem puxa água é a planta, é bem tranquilo. A água sempre vai para a planta, porque quem precisa de água é a planta, vai ter absorção para repor a água perdida por transpiração. Sempre vai para a planta, Júlio. Exatamente. E claro, né? Se a planta, a folha, está perdendo água, ela fica gradativamente desidratada, né? E aí vem aquela pergunta, professor Marcelo: por quais estruturas das folhas ocorre a desidratação? Professor, é claro que a transpiração ela acontece pela cutícula e ela acontece pelos estômatos, mas a transpiração mais importante é pela cutícula ou pelos estômatos? Pelos estômatos. A transpiração mais significativa da planta é pelos estômatos. Então, nessa questão clássica, é sempre importante o vestibular, o vestibulando, focar nos estômatos, Júlio. Perfeitamente. E aí vem, né? Após certo tempo, na letra B, percebe-se que a bolha se desloca para a direita, no sentido da planta, com base na fisiologia vegetal. Explique por que ocorre o deslocamento da bolha de ar para a direita, professor Marcelo. Na realidade, você vai ter uma certa taxa de transpiração, né? A folha transpira, aí você tem o fluxo de seiva ascendente para repor essa água, aí a planta vai absorver a água para repor essa água perdida por transpiração, Júlio. Perfeitamente, né? E aí a palavra, né, que tem que aparecer na resposta, a palavra transpiração, correto?
Então, por exemplo, a transpiração das folhas Sim. provoca uma sucção de água, né? Contida no interior do xilema. Por sua vez, esse movimento de água em direção à folha promove o deslocamento da bolha de ar para a direita. Aliás, professor Marcelo, o tema que nós estamos tratando aqui, ele tem relação com o tema da nossa próxima aula, não é, professor Marcelo? Porque a Ah, nossa próxima aula não vai ser na semana que vem, vai ser só no dia 22. Do que nós vamos falar mesmo, professor Marcelo? vamos falar sobre condução de seiva bruta e condução de seiva elaborada. A condução de seiva bruta é totalmente atrelada à transpiração. Até por isso que organizamos a aula nessa sequência, porque ajuda muito o aluno, a aluna, a saber o processo de transpiração para entender bem o processo de condução de seiva. Temas que caem em todos os vestibulares, Júlio. Cai demais. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas, professor Marcelo, quer dizer que o grande protagonista da aula são os estômatos, sim? Sim, são os estômagos. Os estômatos, vale a pena a gente dar uma lembrada na estrutura dos estômatos, não é verdade? Ah, com certeza. Bom, os estômatos, ele não é uma célula, né, professor Marcelo? O estômato é um conjunto de células, correto? Correto. E as duas principais são essas lotadas de cloroplasto. Sim, professor Marcelo. Parece, Exato. parece um feijãozinho aqui, parece um outro feijãozinho aqui. Qual que é mesmo o nome dessas células aqui, professor Marcelo? São as células guarda ou as células estomáticas, Júlio. Perfeitamente. Professor, essas duas células aqui, entre elas, tem um orifício que é por aí que, por exemplo, se esse orifício, por exemplo, ele estiver disponível, né? É por aí que ocorrem as trocas gasosas da fotossíntese e também a eliminação de vapor d'água durante a transpiração. Qual que é mesmo o nome daquele buraco lá, ô professor Marcelo? Essa estrutura é chamada ostíolo, Júlio. Se você percebeu, o ostíolo tem a parede celulósica reforçada. Perceba, o ostíolo vai apresentar a parede celulósica aí reforçada. Perfeito. Professor Marcelo, então o estômato, se ele tem cloroplasto, né? A célula guarda, se ela tem cloroplasto, ela também tem uma capacidade de fazer fotossíntese ela mesma, sim? Tem, e aliás, é a única célula epidérmica dotada de cloroplastos. Então, quando você olha uma estrutura na epiderme que tem cloroplasto, aí com certeza é a célula estomática, Júlio. Geralmente, né, professor Marcelo, com raríssimas exceções. A epiderme superior não temos células clorofiladas, então a epiderme superior é plenamente revestimento, não é isso? Agora, a Isso, epiderme inferior, além de fazer o revestimento, ela é importante para a transpiração via estômago e é importante também para a fotossíntese, sim? isso mesmo, para poder entrar o gás carbônico e pelo estilo também, quando a planta faz fotossíntese, sai o oxigênio também. Mas é claro que ainda assim, apesar de, por exemplo, as duas células guardas terem estômago e terem, por exemplo, cloroplastos, né? Ainda assim é o mesófilo da folha, o ponto central, né? Assim, da fotossíntese, né? É o local com maior incidência de fotossíntese em qualquer vegetal. Sim ou não, professor Marcelo? Isso mesmo, Júlio. Agora, professor Marcelo, em volta das células guarda, temos outras células não clorofiladas, que são da epiderme inferior, né? E qual que é o nome dessas células que não são as células guarda? São as células anexas ou subsidiárias, Júlio. Perfeitamente, né, professor Marcelo? Bom, professor Marcelo, isso já foi dito aqui, mas o senhor poderia repetir para nós duas funções dos estômatos? Os estômatos, Júlio, como tem um mecanismo de transpiração, eles contribuem para a ascensão de seiva vegetal, e então eles estão relacionados à transpiração e ascensão de seiva vegetal, e eles estão relacionados ao processo de fotossíntese através das trocas gasosas. O gás carbônico entra pelo ostíolo para o mesófilo foliar, para que haja o processo de fotossíntese, e aí a saída de oxigênio também. Perfeitamente, professor Marcelo. Mas vamos lá, professor Marcelo. É, existe toda uma fisiologia, existem fatores que podem fazer o estômago abrir e outros fatores que podem fazer o estômago fechar. Sim ou não, professor Marcelo? Isso é Né? muito importante. Até, Júlio, muitas das vezes o vestibular cria uma tabela, se for numa segunda fase, e pede para o candidato completar a tabela e justificar o porquê. Então, esses fatores são fundamentais.
tem 3 fatores que os alunos precisam saber. Você comenta, por favor? Perfeitamente. Né? Existem vários fatores que promovem a abertura e fechamento do estômago, mas tem 3 aí que sempre eles perguntam, né, professor? Primeira coisa, tem que ter água, né, professor? Tem que Ah, ter com água. certeza. Tem que ter água, porque o estômago, para ele, por exemplo, as células guarda ficarem túrgidas, precisa entrar água nessas células, né? Então, a gente pode falar, vamos começar aqui pelos fatores que promovem a abertura dos estômatos, né? E para o estômago abrir, repara, né, professor? Depois nós vamos explicar melhor esse mecanismo, mas a água tem que sair da célula anexa e, por osmose, entrar na célula guarda, correto? E aí a célula guarda fica cheinha de água. Quando, por exemplo, uma célula vegetal fica cheia de água, ela arrebenta, professor? Não, ela fica túrgida, ela fica inchada porque a parede celular impede ruptura, não tem lise. Quem sofre lise é a célula animal. Célula vegetal, ela fica inchada, mas não rompe, devido à parede celular. E quando uma célula vegetal fica inchada, qual que é o nome que a gente dá para elas? Quem fala que ela é túrgida, e esse termo só serve para célula vegetal. Perfeitamente. Ou seja, primeira coisa, né, professor? Precisa ter água disponível no solo, não é? Então, a maior disponibilidade de água no solo favorece, por exemplo, a abertura dos estômatos, não é isso? Agora, vamos para o segundo fator, professor. Geralmente, o estômago, ele abre na presença ou na ausência de luz? Na presença de luz, porque tendo luz, a planta faz fotossíntese. Um dos reagentes necessários para a fotossíntese é o gás carbônico. Então, tendo luz, ela quer fazer fotossíntese, o estômago estando aberto, permite a entrada de gás carbônico necessário ao processo de fotossíntese. Então, luz promove a abertura dos estômagos. Perfeitamente. Agora, professor, e se tiver luz, muita luz, meu Deus, o ambiente estiver super iluminado, colocarem até uma camisa do Santos, brilhante, assim, ó, na frente da planta, e isso é muita luz. Mas se não tiver água no solo, nada feito, sim ou não? Nada feito. O fator mais relevante é a água, porque ela quer, né, fisiologicamente está bem. Se tiver risco de desidratação, mesmo tendo luz, ela vai estar com os estômagos fechados. E lá na última aula do curso, né, professor, que a gente vai falar de hormônios vegetais, tem até um hormônio vegetal, em caso de estresse hídrico, né, que quando tem, por exemplo, pouca água no solo, ele promove o fechamento dos estômatos, que é o glorioso ácido abscísico, sim ou não? É isso mesmo. Situações de estresse, a planta libera ácido abscísico, é o ABA, ácido abscísico. O ABA, ácido abscísico, não é o grupo ABA não, né, professor? Não, não, não. É a sigla do hormônio. ABA, Ah, então ácido tá bom. abscísico. Mas isso a gente vai falar outro dia, né, os hormônios, sim ou não? Isso mesmo. Professor, o outro fator aí é o seguinte, né? O senhor vê que a água do solo favorece a abertura dos estômatos, a luz, né? Favorece a abertura dos estômatos. E a outra coisa que também favorece a abertura dos estômatos é a diminuição da concentração de gás carbônico no mesófilo da folha. Quando diminui o mesófilo, a concentração de gás carbônico lá naquele parênquima clorofiliano, né? Aquilo propicia, favorece a abertura dos estômagos. Professor, mas parece que a presença de luz e a diminuição da concentração de gás carbônico no mesófilo da folha são fatos correlacionados, não é verdade? São correlacionados, porque como o parênquima clorofiliano vai consumir gás carbônico para fazer fotossíntese, a concentração cai. Então, está atrelado, Júlio. São fenômenos atrelados. Então, são 3 processos: disponibilidade de água, presença de luz e redução da quantidade de gás carbônico no mesófilo da folha. Por que reduz? Porque as células do parênquima clorofiliano estão usando o gás carbônico para fazer fotossíntese. E aí fica mais tranquilo, Júlio, porque o aluno, né, que quer saber o que vai acontecer para fechar, pensa por oposição. Né? Se você pensar por oposição, você consegue deduzir em que condições o estômago vai estar fechado. Aí fica mais tranquilo para o estudante, né, a analisar esse tema. Exatamente. Tudo que acontece no estômago quando ele está aberto, no fechado acontece tudo ao contrário. Então, por exemplo, o senhor está vendo aí o desenho, a água saindo, né, da célula guarda. Aí a célula vai saindo, né, da célula guarda, ela vai ficando murchinha, não é isso, professor? Vai ficando flácida, sim ou não? Isso.
E aí o estômago fecha. Aí fecha o estômago. Isso acontece, né, se tiver, por exemplo, menor disponibilidade de água no solo, ou, por exemplo, na ausência de luz, ou, por exemplo, se tiver aumento da concentração de gás carbônico no mesófilo da folha. É porque no escuro, né, professor Marcelo, na ausência de luz, a planta não vai estar fazendo fotossíntese, ela não vai estar absorvendo o gás carbônico, muito pelo contrário, ela vai estar liberando mais gás carbônico pela respiração, é ou não é? É isso mesmo, e isso vai assegurar que ela feche os estômagos até para poupar a água. Então, uma estratégia, já que não vai fazer a fotossíntese, para promover uma economia de água pelo vegetal, Júlio. Exatamente. Agora, professor, vamos transcender um pouquinho. Isso que nós estamos falando aqui acontece em boa parte das espécies vegetais, mas é claro que existem várias exceções, porque vai Sim, depender, por sim. exemplo, né, se estamos falando de uma planta que vive em ambiente encharcado, ou se estamos falando de uma planta, por exemplo, xerófita, que vive no deserto, é ou não é, professor Marcelo? Mas vamos transcender um pouquinho. Digamos que nas condições normais aí de temperatura e pressão, na maioria das plantas, né? A planta absorve mais água do solo de dia ou de noite? Ela vai absorver mais água do solo durante o dia, porque é quando o estômago vai estar aberto, Júlio. Legal essa pergunta. Exatamente, né? À noite, por exemplo, a taxa de absorção de água já diminui um pouco, sim ou não? Isso mesmo, Júlio. Tá. Agora, professora, à noite a planta continua transpirando ou ela cessa completamente a transpiração dela? Ela continua transpirando, porque vai ter a transpiração cuticular, Júlio. Perfeitamente. É ou não é, professor Marcelo? A gente tem que também fazer associações com tudo aquilo que a gente está falando quando o assunto é fisiologia vegetal, né, professor? Isso é muito importante. Quanto mais correlações você fizer, você vai ter mais ferramentas para resolver questões dos vestibulares. Mas, professor Marcelo, esse negócio de abertura e fechamento do estômago, eu ouvi falar que tem alguma coisa a ver com um outro cara que não foi mencionado na aula, o potássio. É verdade essa história? Ah, com certeza, talvez seja um dos íons mais importantes para a planta. O potássio é um dos íons mais importantes para a planta. Ah, então vamos detalhar um pouquinho essa história do potássio, né? Por exemplo, vamos pegar aí o estômago abrindo, né? Aqui, por exemplo, existem esses fatores que fazem o estômago abrir: maior disponibilidade de água, a presença de luz, diminuição da concentração de gás carbônico no mesófilo. Posição inicial: o estômago está fechado, de repente o estômago abriu. Professor Marcelo, o estômago de fechado para o estômago abrir, tem que acontecer uma sucessão de eventos, não é isso? Tem. Tá. A primeira coisa que tem que acontecer é o seguinte: os íons potássio que estavam nas células anexas, eles são bombeados por transporte ativo para as células guarda. Sim ou não, professor Marcelo? Isso mesmo, Júlio. A célula guarda vai ganhar potássio. Professor Marcelo, quando a célula guarda ganha potássio, a célula guarda vai ficar mais concentrada de potássio do que a célula anexa, correto ou não? Isso, ela vai ficar hipertônica, Júlio. Ela vai estar mais concentrada. Consequentemente, vai ganhar água aí. Isso. Então, já que, por exemplo, o potássio entrou na célula guarda, ela se torna hipertônica e, como ela se torna hipertônica, meio que a água, por osmose, vai sair do meio menos concentrado, célula anexa, para o meio mais concentrado, célula guarda, e as células guarda ficam túrgidas. Resultado final, professor Marcelo, o que vai acontecer? O estômago vai se abrir. Perfeitamente. E por oposição, professor Marcelo? Por oposição, numa situação de fechamento, as células estomáticas vão perder potássio para as células anexas ficam mais concentradas em potássio, e aí, consequentemente, a célula estomática perde água por osmose para as células anexas, Júlio. E aí, quando as células guarda perdem água por osmose para as células anexas, elas murcham. E como que é o nome que a gente fala quando ela fica murchinha?
A gente fala que ela está flácida, Júlio. Ela estando flácida, o ostíolo se fecha, o estômago vai fechar. Então, o estômago abre ganhando potássio para o transporte ativo, fica hipertônico, ganha água por osmose, ele abre. Aí, no caso do fechamento, a célula guarda perde potássio para a célula anexa fica mais concentrada em potássio, sai água por osmose, ela fica flácida, o estômago se fecha, Júlio. Perfeitamente, professor. Então, a história do ganha-ganha, perde-perde, não é? É isso mesmo, ganha-ganha, mas ganha primeiro potássio, depois ganha água, depois perde potássio, perde água, ganha-ganha, perde-perde, Júlio. Isso mesmo. Ganha-ganha, o estômago abre e perde-perde, o estômago fecha. Sim? Isso mesmo, Júlio. Perfeito. Professor Marcelo, o negócio é o seguinte: esse gráfico aqui, acho que ele mais ou menos é o resumo daquilo que nós falamos aqui, sim? Isso Né? mesmo. Excelente gráfico, Júlio. É É um muito. gráfico bem tradicional nos livros didáticos, nas apostilas de cursinho, não é isso? Tá? A gente está vendo aqui, ó, estômago fechado, estômago aberto, não é? Dependendo do quê? Da concentração de potássio que a gente vai encontrar na célula guarda, né? Então, por exemplo, quando a célula guarda, ela ganha potássio, ganha água. É a história do ganha-ganha, sim ou não, professor? É isso mesmo, Júlio. Isso mesmo. Né? E aí a tendência é do ostíolo ficar bem preeminente, né? Bem aberto, sim. E olha que bacana, o cara teve o cuidado até de falar que isso geralmente acontece na presença de luz, sim ou não? Isso mesmo. Esse gráfico é ótimo, Júlio. Né? Por outro lado, é o perde-perde, né, professor? Né? Olha só, por exemplo, quando o potássio primeiramente sai depois a água. Sai da onde? Sai da célula guarda, né? Então, o potássio sai da célula guarda, vai para a célula anexa, primeiro, depois, por osmose, a água sai. Então, é o perde potássio, perde água, aí as células ficam flácidas e aí o estômago fica fechado. Confere, professor Marcelo. Maravilha, Júlio. Maravilha. Perfeitamente. Professor Marcelo, olha só que coisa linda. O senhor, Essa imagem é maravilhosa. professor Marcelo, olha, biologia é o must. Professor Marcelo, o senhor prefere falar de planta ou de regra da mão do eletromagnetismo? Há muito mais planta, com certeza. Esse negócio de eletromagnetismo é bonito, mas não se compara a esse corte histológico. Isso é uma obra de arte, Júlio. É verdade, é uma obra de arte. Professor Marcelo, olha só. Existem plantas que precisam de adaptações à perda excessiva de água, principalmente aquelas plantas de clima árido ou semiárido, de ambiente seco. Então, essa planta não pode ficar transpirando a esmo, sim, professor Marcelo? Não pode mesmo. Tem que economizar água ao máximo. Bom, o senhor, por exemplo, aí a gente pode ter adaptações na planta para economizar água. Uma delas, por exemplo, seria melhor ter uma folha grande ou uma folha pequena? Pequena. Quanto menor a folha, menor a taxa de transpiração. Então, folha grandona, planta latifoliada, é de um bioma na qual chove muito, Mata Atlântica, Floresta Amazônica. As plantas são latifoliadas, folhas grandes, alta taxa de transpiração, mas tem que ser um bioma que chova bastante. Biomas onde a planta tem restrição hídrica, tipo caatinga, há uma redução significativa das folhas, acontecendo a redução máxima nas cactáceas que transformam as folhas em espinhos. Redução máxima para minimizar a perda de água, Júlio. Perfeitamente. A outra coisa que a gente pode falar é a história da cutícula. Geralmente a cutícula aí dessas plantas é aquela cutícula mais grossinha, sim ou não, professor Marcelo? É uma cutícula espessa, uma cutícula bem desenvolvida. Até nesse corte histológico dá para perceber que ela é bem desenvolvida. Aí na parte superior, coloração vermelha. Isso, né? Muito bem. Aí é o seguinte, claro que a planta tem que ter aí, por exemplo, os seus truquezinhos, né? Então, por exemplo, existem muitas dessas plantas, né, que apresentam tecidos que armazenam água. E o tecido que armazena água, ele é muito famoso, né, professor Marcelo? Qual que é o nome? Parênquima aquífero. O nome vai te ajudar. Parênquima é um tecido de preenchimento, aquífero porque ele armazena água para o vegetal. Esse parênquima aquífero depende do vegetal, mas, por exemplo, nesse próprio corte histológico, professor, como o senhor mesmo falou, aqui, por exemplo, é a parte de cima da folha. Agora, na parte de baixo da folha,
aqui é a epiderme inferior. Repara que aqui dentro, né, da epiderme inferior, a gente tem umas células aqui meio arredondadinhas, e essas células arredondadinhas, na verdade, são células do parênquima aquífero. Elas estão armazenando água. Então, por exemplo, existem alguns vegetais que o parênquima aquífero fica na própria folha, né? Outros vegetais, por exemplo, o parênquima aquífero fica no caule, né, professor Marcelo? Isso mesmo, Júlio. Nas cactáceas, predominantemente, fica no caule. Muito bem. Agora, professor Marcelo, não é muito vantagem, por exemplo, ter muitos estômatos, né? Então, geralmente, as plantas que vivem nessas condições, elas não têm um número muito grande de estômato. Os estômatos também não são muito grandes, os estômatos são pequenos e não pode dar bobeira. Então, ele tem aquele mecanismo de abertura e fechamento muito rápido, né, professor Marcelo? O senhor Com certeza. reparar, ó, olha o tamanho do estômato que está na epiderme inferior, tá vendo? Ele é Né? pequenininho e tá meio escondido aí, né, Júlio? Ele tá meio escondidinho. Escondidinho, exato, tá escondidinho, porque é espertinho, esse escondidinho também é uma adaptação. Professor Marcelo, isso aqui não parece uma espécie de caverninha? Parece uma caverna, Júlio. Caverninha não é cripta? É cripta. É cripta. Então, por isso que a gente fala, né, digamos assim, essa invaginação da epiderme inferior, ela vai formando aquilo que a gente chama de câmara subestomática, não é isso? E nessa câmara subestomática, ela fica em formato de cripta, de caverninha, né? E o estômago lá no fundinho. Além disso, professor Marcelo, observe bem que aqui na cripta nós temos pelinhos chamados de tricomas. Por que que tudo isso evita a transpiração, professor? Ô, Júlio, essa caverninha, ela vai abrigar ar, e esse ar da transpiração é um ar mais úmido, que se você olhar, ele tem uma diferença de concentração de umidade em relação ao ar mais externo, que é um ar mais seco. Então aí vai ter um ar mais úmido, num ar mais úmido, a taxa de transpiração ela é menor. Uma coisa que vai ajudar a manter esse ambiente úmido e evitar a perda desse vapor d'água são os tricomas. Os tricomas deixam esse ambiente mais úmido, porque eles vão restringir a perda de vapor d'água, vai restringir a saída desse ar úmido aí para o ar externo, que é o ar seco. Se o estômago estivesse em contato direto com o ar seco e o vento, a taxa de transpiração seria maior. Então ele cria um ambiente de ar úmido na qual a taxa de transpiração é mais baixa, Júlio. Belíssima adaptação. É, biologia é um must, professor. Mas vamos lá. Professor Marcelo, o senhor está disposto a mais uma bateria de uns 3 exercícios? Vamos lá, Júlio. Vamos lá. Esse tema é legal. Então, tá bom, vamos de PUC, né? Então, Maravilha. gloriosa PUC de São Paulo. O estômato é uma estrutura encontrada na epiderme foliar, constituída por duas células denominadas células guarda. Estas absorvem água quando há grande concentração de íons potássio em seu interior, o que leva o estômago a se abrir. Porém, contudo, todavia, seu suprimento de água na folha é baixo, ocorre saída de íons potássio das células guarda para as células vizinhas, e nesse caso, o que acontece com a célula guarda? Ela perde água, sim ou não, professor Marcelo? Perde água. É a história do perde-perde, sim ou não? Perde, perde, exatamente. Então, se ela perde potássio, ela perde água. Isso mesmo. Então, se ela perde água, ela não fica túrgida. Não, ela vai ficar flácida, Júlio. Perfeitamente. E se ela fica flácida, o que acontece com o estômago? O estômago se fecha. Ela ficou flácida, o estômago vai fechar. O ostíolo fecha, Júlio. Pergunta tradicionalíssima, tranquila, sim ou não, professor Marcelo? Sim, sim. Ela é Então, tá bem. bom, né? Vamos de segundo, FAMERP, né? A FAMERP sempre está aqui com a gente também, né, professor Marcelo? Né? Olha só que corte bonito, muito fácil identificar os estômatos aí na epiderme inferior, Júlio. Existem muitos alunos que têm aulas práticas de biologia, professor Marcelo, e eles acabam vendo isso pelo microscópio lá no laboratório, né? É só pegar lá uma tradescante, pegar lá, por exemplo, ali uma epiderme inferior da tradescante, atacar lá numa lâmina, ver lá no microscópio, e aí vai aparecer os Rolling Stones, sim ou não, professor Marcelo? Vai aparecer os estômatos aí, Júlio. Ah, Estômatos. Dois então, estômatos. bom. Esses aqui são as células guarda, é isso? Isso mesmo. Células anexas, tudo em volta aqui, sim? Sim, sim. Bom, e aí o cara
né? Basicamente deu uma questão de graça para nós aí, professor. Analise a ampliação de uma imagem em escala microscópica. Observa-se na imagem parte do tecido proveniente de uma árvore do grupo das angiospermas, contendo duas estruturas em evidência, os dois estômatos. Em uma árvore adulta, essas estruturas são encontradas principalmente na raiz, no caule ou na folha, professor? Folha, Júlio. Está na folha, geralmente na epiderme inferior. Até por isso que a transpiração vegetal ocorre pela folha. E você respondeu a pergunta, né? Elas ficam localizadas, encontradas principalmente nas folhas, e sua função é realizar a transpiração. E além da transpiração, não está lá na alternativa, mas a gente poderia falar que é importante para as trocas gasosas da fotossíntese, absorção de gás carbônico, eliminação de oxigênio. Certo ou não, professor? Vamos de FUVEST? Certinho. Vamos lá, Júlio. Olha o desenho primeiro, professor. Eu achei interessante aqui, porque o desenho já explica o que a gente vai ter pela frente. É uma questão de transpiração, Júlio. É, né? Olha só, aqui tem o tubo A, né? Vê aqui um cara que ele botou aqui a planta dentro de um tubo de ensaio, né? Uhum. Beleza. Aí no tubo B, ele também colocou a planta, só que ele meio que sacaneou a planta. Você viu aí que o cara botou uma cobertura de vaselina, professor Marcelo. Essa vaselina, ela vai impermeabilizar a folha, sim. Vai impermeabilizar a folha, vai fechar o ostíolo, vai afetar estômatos, Júlio. Pô, então a planta B não vai transpirar direito. Não vai transpirar direito. Então, se ela não transpira direito, ela não absorve direito. Exatamente, não vai absorver direito. Inclusive, Júlio, essa que sofreu a ação é o grupo experimental. A do lado que não sofreu nada, ela vai servir de referência e é o grupo controle, Júlio. Perfeito. O A é o controle e o B é o experimental, sim. Exato. Quer dizer que a planta aqui, o cara colocou esse NI aqui, é o nível de água, né? O nível inicial e aqui é o nível final, é isso? Isso mesmo. Então, essa plantinha aqui, ela puxou mais água que a outra. Puxou, porque ela aí não teve a parte estomática afetada como a outra que teve os estômatos aí revestidos. E é isso, né? Você vê que no item A, sem muitas delongas, o cara quer que a gente explique isso. Por que que os níveis de água ficaram diferentes nos tubos A e B? Né? Basicamente, no tubo A, a planta pôde transpirar e no B não, né, professor Marcelo? Por causa que a Exato. vaselina, ela praticamente impediu o funcionamento dos estômatos, correto? Isso mesmo. Então, aí uma sugestão de resposta, né, um texto, por exemplo, que a gente poderia colocar assim: as folhas da planta do tubo A eliminaram mais vapor d'água por transpiração do que as folhas da planta B, impermeabilizadas. Quanto maior a taxa de transpiração foliar, maior é a taxa de absorção de água pelas raízes. Assim, as maiores taxas de transpiração e absorção provocaram maior diferença entre o nível inicial e o nível final de água no tubo A. Sim, professor Marcelo. Agora, letra B. Que estruturas da epiderme foliar, o senhor acabou de falar, tiveram seu funcionamento afetado pela vaselina? Essa camada acabou revestindo o estômato, acabou fechando o ostíolo, então diminui a transpiração. Os Tranquilo. estômatos. E aí a letra C também, tranquilo também, né, professor? Qual que é o papel dos estômatos para que a planta realize fotossíntese? Ah, essa é tranquila. Quando o estômago está aberto, ele permite entrada do gás carbônico para o mesófilo foliar, no qual o parênquima clorofiliano vai utilizar o gás carbônico aí como reagente no processo de fotossíntese. Perfeitamente, né? Então, por meio dos estômatos ocorrem as trocas gasosas da fotossíntese, como o senhor falou, a absorção do gás carbônico que vai ser utilizado pelas células do mesófilo e a eliminação do oxigênio pelas mesmas. Sim ou não, professor Marcelo? Exatamente, Júlio. Mas vamos de uma quarta, olha lá, tem uma pergunta da GV. A GV sempre está presente aqui para nós também, professor Marcelo. GV Economia, Júlio. 15 questões. O pessoal que quer prestar GV precisa estudar muita biologia, Júlio. O professor Marcelo, na ADM, não tem prova de biologia, né? Não tem, mas biologia é sempre bom o candidato saber, né, Júlio? Ele vai prestar vários vestibulares, é uma matéria, assim, além de ser muito importante, cai em vários vestibulares, mas GV Economia cai muita biologia. Professor Marcelo, o senhor está sugerindo que o curso de economia é um curso, digamos, um pouco mais austero?
É um curso que seleciona, assim, um candidato que estudou bastante. É um curso concorrido, Júlio. É um Ah, curso concorrido. perfeitamente. Né? E as Perfeito. questões são muito bem elaboradas, viu? Muito bem mesmo. Vamos lá. De vez em quando eles falham lá, tal, não sei o quê, mas de maneira geral, por exemplo, lá está tudo certinho. Professor Marcelo, o senhor deve estar reparando aqui que o assunto é estômago, porque ele falou que tem célula guarda e tem célula anexa. Além disso, ele falou que tem potássio aqui, sim ou não? Isso mesmo, tem potássio. Tá, então, quanto maior a concentração de potássio, é aqui a maior concentração de potássio, ó, Exato. né? Então, tá bom. Aqui, ó, célula guarda tá cheia de potássio. Aqui é onde está o laser, professor. Célula guarda, cheia de No- potássio. Ganha, Quando tem ganha. muito ganha, ganha. Se tem muito potássio, ela está aberta, aí ela está aberta. Aqui ela abriu, né? Isto, E aqui, quando tem pouco potássio, provavelmente ela está fechada, sim ou não? isso mesmo, exatamente. Né? E aí vem isso, né? A respeito dos momentos X, Y, Z do experimento, é possível concluir, como nós vimos aí, né? Que entre X e Y, com esse aumento da concentração de potássio, né, nas células guarda, o que vai acontecer? O estômago vai abrir, e se o estômago vai abrir, vai ter elevação da taxa de transpiração. Certo, professor Marcelo? Certinho, Júlio. Meu Maravilha. Marcelo, mais uma questão aqui, meu Deus, uma questão Santa Casa. E é uma questão Essa- exatamente lá do corte da folha. Exatamente. Essa questão, Júlio, é uma questão de grau de complexidade alto. Essa questão é difícil, uma questão para vestibulando que vai prestar medicina, aquele cara que tem um domínio grande. Essa questão é difícil, Júlio. Essa questão é difícil. Mas ela é difícil, mas eu tenho certeza que a galerinha aí tiraria de letra, né, professor Marcelo? Porque a gente está vendo Verdade. aí um corte de folha, né? E a gente está vendo aí tricoma, estamos vendo aí câmera subestomática em formato de cripta, estamos vendo lá, por exemplo, a célula guarda lá no final da cripta, não é verdade? Exatamente, Júlio. Pois é, tem uma carinha de ter aqui um parênquima aquífero aqui embaixo também, né? Ou seja, são características de plantas de clima árido, perfeito, professor? Clima árido, é uma planta de clima árido, Júlio. Ah, exatamente. Professor Marcelo, então, é isso que ele quer saber, ó. A partir da análise da imagem, pode-se concluir que a planta produtora de tal tipo de folha é uma planta alternativa A. Possui estômatos pequenos, que se fecham rapidamente nas horas mais quentes do dia. Faz sentido, professor? Faz sim, isso é uma planta adaptada a ambiente árido, uma planta que está sujeita a estresse hídrico. Perfeito. Professor Marcelo, eu lembro que quando surgiu essa pergunta no vestibular, muita gente confundiu com a letra B. Porque, por exemplo, as plantas xerófitas, elas costumam ter raízes profundas que atingem o subsolo, sim ou não? Isso mesmo, para ficar mais próximo do lençol freático, Júlio. Então, o que está errado na letra B? Porque o cara está falando, ó, possui grande área de raízes superficiais É que que aí atingem está o lençol subterrâneo. pensando superficialmente, então é algo horizontal. Para adaptar, para ser adaptativo, é uma extensão grande de raiz, mas na vertical. Por isso que é meio pegadinha, Júlio, porque tem que ser Pegadinha. uma raiz profunda, para ficar mais próxima do lençol freático. O cara jogou essa casca de banana aí, muito aluno ali se confundiu com o superficial. O superficial é mais exposta à luz solar e ao calor, né? E a raiz não quer isso. A raiz, por exemplo, ela verticalmente tem maior volume, digamos assim, né? Até atingir, por exemplo, o lençol freático. Certo ou não, professor? Certinho, Júlio. Maravilha. Júlio, só para fechar, você Pois não. poderia, por favor, comentar novamente a questão da equação do transpiração total e para fechar os três fatores, só para fazer o nosso resumão geral, os três fatores que estão relacionados com a abertura do estômago, por favor? Perfeitamente. Professor Marcelo, né? A gente pode falar, por exemplo, que transpiração total é a somatória da transpiração estomática mais a transpiração cuticular.
Sim ou não, professor Marcelo? Exatamente, maravilha. Os fatores que promovem a abertura dos estômatos, né? Os três principais fatores são presença de água no solo, solo bastante irrigado, a presença de luz e a diminuição da concentração de gás carbônico no mesófilo. Sim ou não, professor Marcelo? Perfeito, Júlio, é isso mesmo. Essa seria a síntese da nossa aula aí, e essa aula é super importante para a próxima aula, do dia 22 de agosto. Júlio, você vai liberar lá para a moçada para É fazer umas exatamente isso que perguntinhas? eu vou pedir para você, ó. Eu vou compartilhar com a galera, tá? O, eu copiei o link aqui, ó, e eu vou colocar, disponibilizar aí para a galera no chat.